Fala galera, você está em Dioramas Reviews, aqui quem fala é Renan Ferreira e bem-vindo a mais um vídeo. Venho trazendo para vocês mais um lançamento e dessa vez é o Ike de Fênix Final Bronze Cloth, ou V3, né, como a gente costuma chamar aqui. O último item para fechar o set dos V3, tá? E mais uma vez eu estou aqui no cenário do Lei Hobby. Estou gravando esse vídeo aqui direto do Japão. Já gravei o review do Hades e agora do Ike, né, para lançar o mais rápido possível, para não precisar esperar eu chegar em casa para gravar, né? No review de hoje vai ter comparação com o Ikki da GT, beleza? Ikki V3 Bandai, galera. Saiu uma polêmica enorme em cima desse cloth, né? A gente vai verificar agora, de verdade, com um review totalmente imparcial, para poder mostrar para vocês de fato como tá essa figure. Tá ruim, tá boa? Vale a pena? Não vale a pena? A Bandai, né, estragou esse item? É isso que a gente vai ver agora, tá? Eu deixei aqui esse selozinho aqui, né? Porque eu não quis tirar, porque esse item que foi eu que comprei na loja, paguei em ienes, tá? Então eu quero deixar isso aqui de recordação. Por isso que eu não tirei daqui, né? Daqui Neverland, acho que foi a loja que a gente pegou, né? Eu paguei míseros 12.728 ienes, né? Porque eu paguei sem taxas, né? Pelo fato de ser estrangeiro apresentando passaporte, então eu paguei muito barato nessa peça aqui no Japão, tá? Tem um vídeo da caçada onde eu consegui ele, tá? A caixa permanece o padrão do layout dos V3 já lançados, né? Aqui as sugestões de pose com todas as faces aqui. Aqui tem uma pose dele, né? E um adesivo aqui da loja também, que eu também não vou tirar, tá? Lindo demais essa caixa avermelhada aqui, igualando aos seus os itens anteriores, né? Dos V3. Beleza? Bom, vamos ver como é que tá ele aqui dentro, né? Esse que eu interessa. Vou deslacrar aqui a peça e vamos lá. Item deslacrado. Tá aí. E tá aqui os 3 blisters, galera, que acompanha a figure. Vem aqui o manual, tá? Muito interessante, bem bonito aqui a Fênix, né? A gente vai olhar melhor. Parece o Ho-Oh, né? Do Pokémon. Top. Aí o primeiro blister aqui, tá aqui a figure polêmica, que já dá pra ver aqui o porquê. Eu acho que vocês também. Mas eu vou explicar direitinho. Todas as faces, grande parte da armadura tá aqui. Caramba, coube praticamente tudo da armadura aqui no blister. Incrível. O outro blister é a asa da Fênix aqui, beleza? E no outro blister, o esqueleto do Object com as penas aqui, que tá interessante. Vem 2 pares de penas. Ó, top, quero ver isso de pertinho. Bom, vou tirar do blister aqui pra gente olhar melhor, tá? Segura aí. E tá aí, pessoal, vamos ver tudo que acompanha a figure. A armadura tá aqui, no blister ainda, beleza? Aqui vem o manual, lindo demais, olha lá, parece o Ho-Oh. Que maneiro. Aí tá aqui mostrando como se monta a figure e o object, tá? Show de bola, né? Tá aqui o esqueleto do object, tá? Que tá desmontado, né? Não dá pra montar o esqueleto do object sem o restante da armadura, não. Beleza? Mas vem aqui, a gente vai montar o object nesse review ainda. E temos aqui 2 pares de pena, né? Ela não é articulada, não. Pelo menos eu, cara, não sinto segurança aqui não de articular, não. Tá? Mas ela articulava aqui em cima, ó. Aí sim ela tem articulação. Aqui parece que não tem arame não, galera. Beleza? É um plástico duro, então nem vou forçar. Mas a gente já tem as esvoaçantes aqui, tá? 3 penas esvoaçantes, tá? Para fazer a pose dele lá com as penas em movimento. Muito interessante. Aí tem 1, 2, 3, 4 pares de mãos e meia, né? Um apontando o dedo. Tem essa mão aqui, eu vi com defeito de pintura aqui. Aí, ó, na parte aqui do dedo. Mas as demais estão boas. Beleza? A asa, para botar no Object, dá para botar no Cavaleiro também, mas ninguém usa. E aí vamos ver as faces. Eu quero já ver as faces com vocês, já comparando com o da GT, tá? As faces do Ikki da GT é uma obra-prima,
Então, será que a Bandai... para mim era a melhor face até então, tá? E vamos ver se a Bandai superou, beleza? Vamos começar vendo a expressão de ataque. Essa aqui é o da Bandai. E agora aqui é o da GT. Olha, as duas são ótimas, né? A da Bandai leva uma pequena vantagem, principalmente ali no traço da sobrancelha, que para mim é muito melhor no da Bandai, tá? Olha isso. São duas leituras muito boas. Lembrando que isso aqui é muito tempo, muitos anos de diferença, né? E uma empresa pirata. Então vamos levar isso em consideração. Mas o da Bandai aqui se sai melhor. Arranjando os dentes. Olha aí, ó. Apesar que essa boca da GT tá melhor, hein? Assim, o traço dela, né? Não gostei dessa boca da Bandai, não. De resto, da Bandai ganha de lavada. Até na pintura, assim, do cabelo aqui, né? Da costeleta. Fica melhor da Bandai sempre. O olho, o traço do olho é melhor, a sobrancelha. Olhos fechados. Aí fica aí igualdade. Uma leve vantagem para a Bandai. Por causa da pintura, da sobrancelha. E aí a face chorando da Bandai, que a GT não tem, né? Ela tem essa face sombreada aqui, tá? Que eu prefiro, óbvio, uma face chorando. Mas quem quiser fazer uma cena com o Ikki, pegando essa face aqui do Ikki da GT, já dá pra colocar, né? Quem tiver os dois, né? E aí vamos ver a face neutra, né? A Red Sculpt. Olha, tá vendo, cara? Da GT é muito bom, pô. Muito bom. Mas é óbvio que a Bandai teve vantagem aí. Tá na coloração do cabelo, achei melhor. Cara, ficou muito bom o da Bandai. Olha a diferença aí, galera. Bom, vantagem aqui para mim na Red Sculpt, tá? E agora a gente vai para ele. Falar desse polêmico corpo. Teve uma polêmica muito grande envolvendo o abdômen do Ikki, né? A Bandai produziu esse item, esse abdômen, a parte do peitoral aqui todo com o abdômen. Não sei se vocês esqueceram de colocar uma peça, só sei que o abdômen está reduzido. Eu vou trazer aqui para comparar o Yoga da própria marca Bandai, tá? O Yoga V3. Vocês vê aqui que o abdômen dele aparece os 3 gominhos. Opa, foca. Aparece os 3 gominhos aqui e mais um pouco para cima. O Ikki não aparece o terceiro gominho. Essa parte aqui já tapa. Então, olha como é que está menor, comparando aqui. Aqui é o mesmo tamanho aqui da... Cara, tá muito menor o ombro dele. Deixa eu tentar mostrar para vocês aqui. Olha como o Ikki tá menor. E sendo que o Ikki era para ser o maior entre todos, né? Olha aí, ó. Cara, tá muito pequeno isso daqui. Muito pequeno. Por conta desse abdômen. Dá para vocês verem aí, não precisa nem medir, né? Dá para vocês verem de cara aí que realmente isso tá ridículo. A Bandai errou demais nesse item aqui e não tem como passar pano. Independente de ele ficando o resultado bonito, né, no final, não vai esconder esse defeito horripilante que a Bandai fez aqui. Para mim isso tá ridículo, tá? E aí eu vou comparar a altura do Ikki da GT também. O Ikki da GT, ele tem a mesma altura da Bandai, né? Então, enfim, galera. O corpo tá rígido, tá bem rígido. A qualidade tá muito boa. Cara, a Bandai não era para errar com esse Ikki, porque de resto ele tá perfeito. Por que que ela fez isso com a gente? Enfim, vamos para a montagem então. Vou montar devagarzinho aqui para a gente avaliando as peças, tá? Então vamos lá. Vamos começar então com outra parte polêmica, que é o joelho, né? A GT, ela é dividida, essa parte aqui do joelho e o protetor de coxa. Aqui a Bandai, ela resolveu fazer tudo de uma vez, né? Não sei se vai ficar tão interessante assim, mas enfim, vamos lá, vamos continuar a montagem. A pintura está muito boa, a coloração está excelente, sem nenhum problema de pintura até então. Vamos lá, e a montagem tranquila até então.
Não, tem alguma coisa errada. Tem que encaixar ali. Não pode ficar esse gap não. Calma aí. Fiz um força aqui, ficou esse gapzinho aqui. Enfim, não sei se eu não estou sabendo colocar direito. Mas vamos lá, continuar. Ó, coloquei já aqui os dois lados da armadura. Ó, ficou um negocinho aqui, ó. Apertei demais. Mas enfim, não incomoda não, né? Tá aí. Agora vamos pro braço. Ó, sem nenhum problema de pintura, tá? E nenhuma peça por enquanto. Não que eu tenha visto aqui. Protetores de punho. Top, sem detalhe. Boa. Esse tem formato diferente do outro braço, né? Esse aqui vai no braço direito dele. Também sem problemas de pintura. Montagem fácil até então. Prontinho. E vamos lá pro polêmico peitoral, né? Porque diziam que ele estava muito grande. Comparado com o da GT, é que ele está maior mesmo. Tá? Mas eu acho que o que deixou ele maior, parecendo ser maior, é o peito dele está reduzido, né? O tamanho. Então, enfim, vamos ver qual que é disso aqui. Não era para mandar errar em si, que era para fechar com chave de ouro. Ó, tá aí. A pintura aqui desse amarelo aqui, esse alaranjado aqui, né? É aquela pintura nova dos dourados. Só que não tá verde porque é um amarelo mais alaranjado, tá? Aqui, para mim, a vantagem da Bandai sobre a GT dos antigos é que esse cinto, essa parte aqui é pintada de, né, da cor azulada, né? O que tá certo. O da GT errou. Eles não têm essa pintura aqui, né? Já vou falar isso daqui a pouco. Mas a GT acaba de fazer o restock que não tá mais com esse erro, tá? Então, enfim, não é mais uma vantagem da Bandai se comparada com o restock agora, né? Ó aí, galera. Aí ficou aquele negócio lá, ó, o peitoral quase batendo no cinturão. Dá horrível isso aqui, pô. Vamos lá, isso aqui a gente vai tirar essas peninhas daqui e colocar aqui. Pô, encaixe bem mais fácil. Encaixe muito fácil. Putz, o V1 é horrível. Prontinho, encaixou. Bom, já encaixando essa parte aqui, queria mostrar para vocês sobre a polêmica que teve aí nos grupos também, a galera reclamando dessa fechadura aqui, né? Tá à mostra. Cara, eu sinceramente não vejo isso como reclamação. Isso não é uma reclamação minha, na verdade, porque é uma coisa característica de Clothmith. Eu acho que foi exagerada essa parte aqui de reclamar dessa fechadura. Ela não tá tão para trás, escondendo, né? Porque, por exemplo, no da DGT tem, mas é lá atrás. Por conta desse detalhe aqui das penas, né? Essas penas estão articuladas, então ela tá maior, tá vendo? Aqui tá bem menor, tá bem reduzido, então conseguiu reduzir essa parte de trás aqui, o da GT, e essa fechadura ficou lá para trás e não aparece, tá vendo? O da Bandai não, o da Bandai colocaram uma articulação muito boa aqui, as penas estão mais grossas por conta disso, dessa articulação aqui, que aí você consegue girar aqui, né? E levantar e abaixar. Então, por causa desse sistema, isso aqui ficou maior. Então, por isso que a fechadura ficou um pouquinho mais pro lado, tá? Que, cara, eu sinceramente, eu acho que nessa figura aqui eu só vou ter uma reclamação, que é essa do abdômen. Agora, esse negócio da fechadura aqui, pô, acho que a galera exagerou. E vamos colocar o ombro agora.
Ó, o que o pessoal tava falando. Eu encaixei aqui como deveria encaixar. Ficou sobressalente aqui. Deixa eu ver como é que é. Acho que vai ter que girar isso aqui. Tem que girar e deixar dessa forma aqui. E agora se encaixa. Aí, ó, ficou melhor assim mesmo, galera. Só eu girei e aí ficou melhor, tá? Só que no manual não fala isso, né? Ó, você tem que girar aqui, ó. E aí vai ficar melhor para encaixar. Aí, galera, ó. Ficou top. Topzera. E agora vamos botar a cabeça dele aqui. Para ver ele pelo menos sem elmo. Parece que aumentaram o pescoço por conta dessa gola aqui. E vou lá, galera. Olha, ficou um item muito bonito, cara. Mas parece que o peitoral tá grande, né? Deixa eu colocar logo o elmo dele aqui. Já para ver isso logo. Pegar aqui o cabelinho para usar com o elmo. Olha o elmo aqui, que bonito, ó. Topzera! E vamos lá, galera. Para encerrar essa montagem. E voilá! Tu é doido, bicho. Tu é doido, bicho. Cara, estragaram uma obra-prima. Isso daqui, com certeza, seria um dos melhores itens do ano. Eu indicaria fácil pro Clothmith Awards e provavelmente ganharia. Porque a figura está sensacional. Olha isso aqui. É lindo demais. Só que óbvio que tem um problema gravíssimo do peitoral tá colado no cinturão, cara. Que é evidente e incomoda. Porém, essa figura aqui, cara, mano, tá magnífica. Aí onde eu falo, cara, reclamaram demais antes de ver, a galera ver que tinha esse problema, reclamaram demais à toa. Porque se não fosse isso, peitoral não tá grande, tá, cara, eu tô achando ele muito imponente, tô achando ele muito bonito. O único defeito dessa figura, de fato, é esse corpo errado que a Bandai produziu. Se não fosse isso, estaria excelente. Olha essa peça, galera. Olha esse Ikki, mano. Bom, vou fazer o seguinte, vou fazer um take de pose com ele agora, e aí eu vou botar o Ikki da GT, que tá até desmontado aqui, do lado dele, tá? Pra gente ver como ficou essa peça, qual vai ser melhor, enfim. Vamos lá então pro take de pose.
E tá aí, galera, um dos comparativos mais aguardados de todos os tempos. IK V3 Bandai contra o IK V3 da Great Toys. Qual que saiu melhor, tá? A gente vê primeiramente o destaque maior é a altura. O IK V3 da GT está numa altura correta, tá? Tá um pouco maior. O IK V3 da Bandai, infelizmente, está muito pequeno por causa do problema que eu já mostrei para vocês aí, né? Então, de fato, ele está muito menor. Eu vou colocar de novo aqui o Yoga, agora que a câmera tá, tá melhor colocada, né? Ó, o Yoga da Bandai, aí, ó, tá muito maior que o IK da própria Bandai, tá? Tá bem maior. Então, esse problema aí, com certeza, fez o item ser problemático. Coisa que ele não deveria ser, porque a peça tá linda. Mas, infelizmente, a gente teve esse problema que é imperdoável da Bandai. Tá? Então, a GT fica maior. Eu acho que não tá um tamanho muito bom da GT. Então, é uma vantagem aí para a GT. Tá? O tamanho, a escala, a GT ganha. Beleza? Bom, coloração de armadura. Dá pra ver aí? Deixa eu pegar a câmera. As partes aqui roxas, galera, é da mesma cor. Isso vai possibilitar a gente fazer um custom ideal, tá? Porque esse aqui, pelo menos esse aqui que é a primeira versão, tá, galera? Não tem que ver como é que vai vir os restock. A primeira versão, aqui, a cor tá idêntica. Olha aí a parte ali da, do protetor de antebraço, né? Olha que legal. A coloração tá ótima, né? Agora a da parte aqui do peitoral, o da Bandai eu acho mais correto, tá? Tá num tom mais um azul, um azul indo pro roxo, tá? O da GT é um azul também, mas um azul que vai de fato mais pro azul, né? Esse aqui tá indo mais pro roxo, tá? O elmo combina mais aqui, o da Bandai, sendo de plástico, combina mais com a armadura. O da GT tem uma diferença muito grande, tá vendo? Do elmo, das partes de plástico para de metal. Então, na coloração, eu acho que a Bandai se sai melhor. Até naqui do elmo, esse dourado aqui do elmo da Bandai tá espetacular. O da GT é fosco, tá? Coloração, eu vou de Bandai, beleza? Aqui tá fosco também essa parte do peitoral aqui de baixo, o dourado, né? Aqui da Bandai brilha mais. De coloração, por causa da parte ali do peitoral, eu vou de Bandai, tá? E aí vamos para design, galera. Design da armadura. Vamos começar ali com a parte das pernas, né? Aí teve aquela polêmica sobre o joelho do Ikki. A gente viu aqui o da Great Toy, deixa eu mostrar para vocês aqui. Ela tem um encaixe de um joelho, uma bolinha aqui, e tem o protetor de coxa, tá? Que permite fazer esse movimento aqui, né? Porque são três partes: um protetor de coxa, o joelho e o protetor de canela, né? Aí você consegue fazer essa dobra, né? Coisa que não dá Bandai, não dá para fazer essa dobra porque, por exemplo, se você for dobrar o joelho, você vai ter que dobrar assim. Porque se você dobrar assim o joelho, né, essa ponta vai para cima, né? O que não seria o correto, porque na animação, quando o personagem dobra o joelho, tem a referência aí, isso aqui vai para cima. Então, quando você for dobrar, você vai ter que dobrar assim, tá? Que aí permite que não fique feio, né? Esse aqui tem que ficar de fato para cima, beleza? Eu acho que na GT esse tipo de articulação ficou melhor, né? Mas de apresentação eu achei o da Bandai mais bonito, tá? Para articulação, né? Na hora, se você fizer uma pose que dobre o joelho, na GT fica melhor. Mas em design de beleza, o da Bandai ficou melhor, porque é de fato uma joelheira, né? Isso daqui, né? Só vai até o joelho, ele não tem esse encaixe aqui, ó, lá na coxa, entendeu? No anime não é assim. E aí vai ser subjetivo, né? De beleza eu gostei mais da Bandai, mas de articulação eu gostei mais do esquema aqui da GT. Só que da GT, um ponto negativo é que a GT tem esse negócio aqui, que no anime não tem essa garrinha aqui, tá?
o da Bandai respeita mais e é mais fiel. Ele não tem esse pinozinho, né? Essa garrinha ali que a GT colocou. Galera, aqui no já gravando a parte do Object, eu descobri por que que o Ikki da GT tá com essa garrinha aqui, né? É que na verdade no Object tem. Quando você vai montar nessa parte ali, tem uma garrinha que fica encostada. Você desmonta ali a parte do pezinho, né? Da Fênix. E aí uma parte você encaixa atrás ali, que fica essa garrinha de baixo ali, e depois os três dedos da frente, né? E aí fica com a armadura com essa garrinha aqui atrás, mas é só no formato de Object, tá? Mas a GT fez, né, como se fosse na montagem da armadura do Cavaleiro, tá? Então descobri o motivo, mas o da Bandai permanece mais correto, beleza? Aí vamos pro cinto. O cinto é o da GT, a primeira e a segunda versão, né? O primeiro restock, o cinto dele não tem coloração aqui, ó. Coisa que tá errado, né? Não sei porque a GT errou numa coisa tão básica. Ah lá, eu acho que o cinto da Bandai é superior em tudo, tá? É um pouquinho design diferente. O da Bandai me agrada mais. É mais visível ali a coloração. O azul continua sendo da mesma cor do cinto. O da GT fica diferente a cor, né? Olha lá. Eu acho da Bandai o cinturão muito bacana. Agora vamos pro peitoral. A parte polêmica. O da Bandai tá muito maior, tá? Tá muito maior. E incrível que quando eu coloquei a Bandai aqui, eu já achei o da GT muito menor. Mas vamos colocar referências. No anime, tem referências. Cara, no anime você sabe, né? Cada traço, cada frame é diferente do outro. Então tem frame que, de fato, o peitoral parece mais com o da Bandai. E existe frames também que o peitoral se parece mais com o da GT. Eu acho que as duas estão com uma leitura boa. O peitoral, para mim, do Ikki, a armadura em si não tá grande. O que deu problema é porque, como a altura do personagem está menor, deu uma evidência maior que o peitoral tá grande, né? Por conta que tá quase encostando aqui no cinto, né? Então, o corpo atrapalhou em tudo, na verdade, tá? Mas em questão de tamanho, os dois têm uma leitura ótima e eu particularmente gostei muito do da Bandai, tá? Ficou mais imponente e já que eu analisando aqui as fotos parece que também está fiel, eu acabei gostando mais aqui da Bandai, tá? Mas é gosto totalmente subjetivo, beleza? A parte aqui dos antebraços é praticamente a mesma coisa, tem mudanças leves de design, tá? Eu acho que na Bandai fica melhor porque ele consegue rodar melhor. Por exemplo, ele consegue rodar mais aqui, ó, deixando mais evidente. O da GT fica muito lá para trás, não consegue girar direito. O da Bandai consegue. Mas aí, sobre o design aqui dessas peças é indiferente, né? Os dois seguem praticamente igual. A pontinha aqui do da GT é maior, tá? O elmo, para mim, o da Bandai é melhor por conta de coloração. Os dois têm um pouquinho de design diferente, mas como é aquilo, né? Até os traços do anime também mudam de um frame para o outro. Agora, o que a Bandai dá um esculacho é na parte das penas. O que faz o peitoral aparecer a fechadura ali, ó, tá vendo? Tem essa fechadura, eu vou mostrar para vocês. O do Ikki da GT tem essa fechadura também, só que é bem mais atrás. Tá vendo? É bem mais atrás. Mas, cara, olha essas penas do Ikki, cara, da GT. Olha que coisa assim. O encaixe é bem pequenininho, tá vendo? Como o encaixe é bem pequenininho, essa parte é reduzida e a fechadura vem lá para trás. Cara, mas olha o espetáculo que é as penas da Bandai. Cara, olha, tá vendo? Por ter articulação nas penas, essa parte aqui fica maior. E aí por isso que a fechadura vai lá para frente, né? E aí incomoda algumas pessoas, o que para mim é zero incômodo, tá? Mas ela tem articulação e olha como é que fica, ó. Você consegue colocar para trás, não é igual isso aqui que fica. Olha que cara, uma caída, tudo caído. Aí, esse aqui tem separação, ó, você consegue separar até mais, ó. Colocando assim, ó, colocando assim, ela consegue abrir mais, tá vendo?
e fica lindo demais a apresentação disso aqui. Fora o destaque para isso daqui, né? As esvoaçantes. Aí é para matar mesmo da GT, porque não tem essas penas esvoaçantes. É muito feio as penas da GT, da Bandai, dá uma coça, tá? Os cabelos, o da Bandai, para mim, tem o molde melhor, né? A Red Sculpt da Bandai é melhor, tá? Até a coloração aqui do cabelo, beleza? Enfim, galera, ah, seria, seria muito melhor esse Ikki da Bandai se tivesse na escala certa, tá? O que não desvaloriza o Ikki da GT. Eu acho que quem tem o Ikki da GT, ajeitar ele aqui, acho que nem precisa gastar um dinheiro enorme para comprar o da Bandai, porque ele é espetacular, né? Era uma obra-prima até então, né? Até a Bandai sair. Ainda é subjetivo, tem gente que fala que o da GT é melhor, tá? Eu acho o da Bandai muito bonito, galera. Mas, de fato, o da GT tá mais correto no negócio de escala, tá? Mas, cara, o Ikki da Bandai tá perfeito. Na Red Sculpt tá espetacular. Espetacular. Uma coisa que parece que ele tá mais pescoçudo, né? Eu até concordo, mas deve ser por conta desse colanzinho, dessa golazinha aqui, tá? Mas é uma coisa que não incomoda também. Beleza? Bom, o review tá feito, o comparativo aqui tá feito. Quem vai decidir, isso aqui eu tô dando minha opinião que ninguém perguntou, mas eu tô dando minha opinião, mas quem decide se vai comprar ou não é você, tá? E aí esse review aqui, mesmo se você discordar do que eu tô falando, serve de base para você saber se você vai querer comprar ou não, tá? Eu vou para as considerações finais aqui do Wiki da Bandai, e aí depois eu vou para customização, beleza? Deixa eu até ajeitar a câmera aqui, deixar o Wiki da GT do lado, né? Então, galera, peças de metal e de plástico. O plástico é o elmo e o protetores de punho, só. E aqui a parte da frente do saiote, o resto é tudo de metal. Não veio nenhum problema de pintura, cara. Meu Wiki tá perfeito quando se fala de pintura. Então, cara, é um espetáculo. Show de bola, gostei. O design da armadura me agrada, mesmo tendo esse problema aqui do joelho, que o da GT eu acho que nas articulações se sai melhor. É só você dar um jeitinho, você não dobrar aqui em cima, você dobrar naquela parte de baixo, tá? Mas se tivesse, a Bandai tivesse visto alguma forma de colocar essa parte separada igual o da GT, talvez ficaria melhor, hein? Não sei. Mas aqui, para ele deixar ele em pé sem dobrar o joelho, dessa forma tá mais bonito, tá? O design da armadura, para mim, então, tá ok, né? Tirando essa observação, tudo tá perfeito. A Red Sculpt é linda, a articulação veio perfeita. Essa figura tem um defeito muito grave. Defeito muito grave que é o corpo errado. A Bandai não se pronunciou sobre isso, talvez nem se pronuncie. E para a gente ter um Ikki muito bom, a gente tem que comprar um corpo a mais, tá? É um absurdo isso, porque o Ikki vai estar menor do que todos os outros. Isso é inadmissível. E eu não vou tirar só um ponto disso, não. Vou tirar 2 pontos disso. Vou dar uma nota 8 para essa figure, porque era para ser um espetáculo. Quando você pega a figure e você não coloca do lado dos outros demais, até acho um espetáculo. Mas quando coloca do lado de algum outro cavaleiro, ele fica muito menor e isso estraga a peça que deveria ser um primor técnico, tá? Pô, é o quinto que eles fazem, né? Eles já sabem produzir os V3. Não tem por que eles errar no último. Então, é uma sacanagem da Bandai o que eles fizeram. Inadmissível, por sinal. E vou tirar 2 pontos dele por causa disso. Tá? Pra mim, a única coisa que deve tirar ponto. Ah, Renan, mas eu não gostei da fechadura. Cara, isso é um boneco, né? É uma parte ali que foi necessário fazer. Ah, Renan, não gostei desse joelho. Cara, não me incomoda tanto. Enfim, os pontos que eu tirei, eu acho justo. Se você discorda, eu adoraria ver seu comentário, né? E você pode falar aí qual que você achou melhor entre o GT e o Bandai, tá? E galera, quem quiser um link desse aqui, só chamar o Lei Hobby que ele consegue por você. Ele mora aqui no Japão, estou aqui na casa dele e ele arranja esse link com facilidade para você, tá? Envia aqui direto do Japão, chama ele lá no Instagram, Lei Hobby. Não, na verdade no Instagram ele tem o WhatsApp dele, né? Fala com ele no WhatsApp que ele vai
atender mais rápido no WhatsApp, beleza? Então só chamar ele lá para você comprar esse IC. E agora vamos para o custom, tá? Vamos para o custom e ver o que dá para fazer de bom nesse IC aqui. Eu primeiramente vou usar como base o corpo do IC da GT. Vamos ver como é que vai ficar, né? Vamos lá então para o resultado. E galera, teve uma coisa que eu esqueci, que não dá. Não agora que é onde eu tô, tá? Porque o corpo da GT, ele é exclusivo esse encaixe aqui, ó, tá vendo? Ele é exclusivo esse encaixe. E aí o da Bandai não entra aqui, né? Essa parte aqui do peitoral, porque tá vendo? É diferente o encaixe aqui, tá bom? Então vou ficar devendo para vocês esse custom. Dá para você pegar um outro corpo que tenha esse buraquinho aqui e fazer a troca, né? Ou desmontar e montar nesse corpo aqui, nessa parte de dentro aqui. Só que esse item aqui não é meu, né? E aqui eu não estou em casa, não tem nada meu aqui, não tem ferramenta minha aqui, não tem corpo extra meu aqui, então não vou conseguir fazer esse custom para você. Não consegui aqui, mas eu tentei para vocês, tá? Mas infelizmente não consegui. De qualquer forma, espero que vocês tenham gostado do review. Eu vou tentar fazer um custom no meu wiki, sim, vou tentar deixar ele maior. E aí eu mostro para vocês em um outro vídeo, em um short. Eu vou tentar fazer esse custom e tentar postar na rede para vocês, tá? Fica essa parte aí desse custom, fica eu devendo, beleza? Mas em breve eu conseguirei fazer, tá? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo internacional ainda aqui no Japão. Já estou voltando para casa para voltar para programação normal e os reviews nos meus cenários normais, né? Então é isso, galera. Agradeço mais uma vez o espaço. E é isso, galera. Vejo vocês no próximo vídeo e valeu!